Vamos começar mais um Entre Fraldas e Negócios. Eu sou a Flávia Puccini e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Tem gente que transforma ambientes com detalhe, que cuida da luz, do cheiro, da forma de falar e de ouvir. A minha convidada de hoje é assim. Sueli Bastos, ela é executiva de relacionamento médico, referência em atendimento, acolhimento e em excelência e em delicadeza. Mas além disso, ela é uma mulher que acredita no invisível. Acredita que a força não se mede, no cuidado que vem da alma. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, família e sobre esse lugar silencioso onde o amor se revela, no detalhe. Vem com a gente para mais um episódio Entre Fraldas e Negócios. Bem-vinda, Sueli! Ai, obrigada, estou muito feliz. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada pelo convite, fiquei super emocionada e se eu puder ajudar. Acho que a gente está aqui nessa vida para fazer isso sempre, né? Uma acolher a outra, uma ajudar a outra, então... Obrigada. Mas é um prazer enorme. Eu tô muito honrada de ter você aqui. Eu que tô, quando eu recebi o convite, falei, sério pra mim? Falei, nossa, uau, obrigada mesmo. Eu acho que, exatamente, eu acho que essa entrada que eu te apresentei, eu acho que fala muito isso de você, né? Eu quase já ia chorar, porque eu sou de chorar muito, sabe? Mas é isso. Não foi sempre assim, mas quando eu fui pra maternidade... Isso aflorou, então eu acho que o caminho estava sendo construído e ali eu me descobri. E aí eu me tornei uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor. E aí veio essa vontade de fazer uma diferença, de acolher, de ajudar, enfim. E tem dado um resultado assim incrível, então isso me deixa muito feliz, porque o propósito está sendo... Eu já passei em prática. Um pouquinho pela experiência que você proporciona, né? Que você cuida com tanto carinho. Foi incrível. Foram momentos, assim, muito especiais e que ficam na memória, sem dúvida. Fica. São memórias que a paciente, a cliente leva para a vida. Eu acho que isso deveria ser colocado em todos os lugares, sabe? Porque nós, pessoas, fazemos a diferença e nós temos esse poder. Às vezes eu fico triste, por quê? Porque as pessoas não sabem o poder que elas têm. Gente, é só usar. Você tem, eu tenho, meus filhos têm, todas nós temos. Só que elas não usam. Então, às vezes eu fico triste, sabe? Quando eu vejo o potencial que aquela pessoa tem, mas que está se perdendo ali. Porque ela não coloca, né, em prática. Eu já fiz a minha parte. Gente... Não é só fazer a sua parte, a gente pode fazer muito mais. Então, eu queria que quem nos ouvir colocasse isso em prática, em mente e colocasse na cabeça. Nós podemos muito mais, nós damos conta de muito mais. É que a gente tem medo às vezes, e o medo tá aí, tudo bem. Mas a gente consegue, nós somos mulheres, a gente está aqui nesse mundo para isso. Nós somos mães. Gente, nós somos mães. Foi nos dado um poder assim absurdo. Então, se a gente é mãe, a gente consegue tudo. Sim. Explorar, eu acho que assim, é tão bom a gente dar pro outro e fazer o outro feliz. A gente pode fazer um pouquinho mais, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Não, isso é triste, né? As pessoas não pensam dessa forma. Eu já vou fazer o meu, do meu jeito, rapidinho, para eu poder ir embora. E eu não quero saber do resto. E eu acho que a gente está aqui para querer saber justamente do resto, do outro. De como ele está, voltar se possível, dar uma ligada, olha, posso ajudar de outra forma, não consegui atender você naquele momento, daquela forma, mas agora eu posso, né? De que forma? E seguindo, não desistir. Sueli, vamos falar da mulher por trás da maternidade. Então, você é responsável por criar experiências de uma maternidade mais humanizada do país. Mas antes de falar disso, eu quero falar de você. Quem que é a Sueli na essência? O que te move o caminho de cuidar de quem cuida? Bom, a Sueli é essa pessoa aqui, chorona, emotiva, que às vezes se envolve até demais com o problema do outro, se envolve até demais em querer resolver o problema do outro. A gente estava vindo para cá hoje,
Meu filhote veio comigo e ele viu como é esse trabalho e ele me falou assim, mãe, como você consegue lidar com isso? Mas é porque eu quero resolver aquilo de forma imediata, eu quero causar para aquela pessoa uma experiência incrível, então isso exige agilidade, respeito, cumplicidade. Então eu não posso desapontar aquela pessoa que está me procurando naquele momento em busca de ajuda. Às vezes eu acho que também por conta disso, por conta dessa dinâmica, dessa rapidez, a gente consegue até passando um pouquinho de alguns limites, sabe? Mas eu penso que é necessário, às vezes, a gente sair um pouco daquela coisa engessada para você poder chegar ali, naquela excelência. Não que a gente vá passar ou vai burlar regras e normas, enfim. Mas eu queria que as pessoas entendessem que, às vezes, a gente precisa ultrapassar alguns limites pequenos para a gente garantir 100% de excelência, 100% de qualidade, 100% de humanização. E a excelência está ali, naquele momento, no tempo. Então, e tem uma outra série de questões, mas eu estou falando agora do tempo. Então, o tempo também pode fazer com que sua excelência diminua. Enfim, a Sueli é chorona, a Sueli é super mãe, a Sueli é exagerada, deixa eu ver o que mais. Super vó. Super vó. Então, eu sou muito intensa. Eu costumo falar que eu sou meio que nem... tem um pouco de Frida Kahlo e tem um pouco de Simone de Beauvoir também, um pouquinho. E de Clarice Lispector, que a Clarice tem uma urgência, eu sou assim, sabe? Eu tenho muita urgência. Às vezes atrapalha, mas eu acho que isso define bem. Ótimo. E o que é espiritualidade para você? Como ela se manifesta no seu trabalho, no dia a dia de uma maternidade? Eu acho que a espiritualidade, ela é tudo, né, Flávia? Então, eu costumo falar que eu já venho de manhã, tô indo pro trabalho, eu já venho alimentando meu espírito coloco lá, tenho minha playlist, então eu coloco louvores, coloco cultos, coloco orações, coloco palestras. Então, tudo isso, além de alimentar meu espírito, me fortalece. E eu vou aprendendo também. Então, eu aprendo, chego lá e eu vou praticando. Então, muito da minha excelência, da minha espiritualidade vem disso. Então, eu faço questão. Às vezes, quando eu sinto que eu diminui um pouco essa questão do alimentar o espírito, as pessoas percebem. Tem que encher o potinho, né? Você acredita? Da energia, da sua vibração. Ela fala assim, Sueli, você está se afastando, a sua espiritualidade está diminuindo. Eu falo, opa, porque eu não fiz o dever de casa. Mas é importante, sim, para mim, o espírito é o que nos move, a fé é o que nos move. Então, sim, a gente precisa alimentar todos os dias. Todos os dias, quando tiver uma dificuldade, vai precisar, sim, dobrar seu joelho, vai precisar pedir. Eu já peço todo dia, sabe? Eu sou muito pidoja, mas eu agradeço também. E essa fase que eu estou agora, eu tenho certeza que foi o Senhor. O Senhor me proporcionou tudo isso e eu abracei, porque Ele falou para mim, filha, vai. Porque a gente teve uma conversa e a gente conversa com Deus, a gente fala com Ele. E Ele responde. E eu ouvi aqui, vai que eu preparei o caminho. E tem acontecido coisas incríveis, de verdade. Tem coisas que não tem explicação, não tem, né? Eu posso falar de... isso já aconteceu. Aconteceu. Não dá para falar porque envolve pacientes. Mas coisas que eu tenho certeza que ele me usou para que tivesse acontecido. Inclusive, ontem encontrei uma mãe de uma paciente que ela falou isso. Inclusive, hoje eu vou passar lá para vê-la. Que ela falou, Sueli, foi um milagre, você fez parte disso. Ai, que lindo. É lindo. Isso é alimento pra vida, né? Você poder falar assim, nossa, eu pude ajudar realmente alguém. E não é uma questão de você querer ser mais que a outra, ou de você querer ser menos, ou de você querer ser notada, sabe? É uma questão minha. Então, a Sueli é assim. A Sueli se doa 100%. A Sueli quer dar o melhor dela. E eu não quero passar por cima de ninguém para fazer isso. Por isso que eu busco alimentar meu espírito, porque a gente sabe que a gente é cercada de pessoas do bem, pessoas do mal,
pessoas que querem te ver bem, outras nem tanto, mas está tudo bem. A questão é você estar blindada para poder resolver tudo isso, e então a sua espiritualidade, sim, ela precisa estar bem alimentada, porque você não consegue. É muita coisa, né? Muita influência. Muita. Tem que se Então a proteger. gente precisa estar firme. Tem. E me fala uma coisa. Você trabalha num ambiente onde famílias estão nascendo, literalmente, né? Como você enxerga e acolhe essa nova família que chega com medos, planos e muitas emoções? Até porque você é uma pessoa que gosta muito desse lado, família. Bom, muitas vezes, quando as pessoas chegam e já chegaram, eu sempre dou exemplo da minha, de como foi minha gestação, de como eu lido com os meus filhos, dos perrengues que eu tive com eles, dos perrengues que eu tenho. Então, da minha neta, Zoe, que tá aí, de Tintim. Então, a gente já passou bocados aí de coisas boas, coisas ruins. O Gonçalo tá aí, ele sabe disso. Mas eu dou o meu exemplo. E sempre falo, gente, tem que confiar. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você dá conta. Falei, se você tá aí grávida, se você tá esperando um bebezinho, que é uma bênção, você dá conta. E a gente dá conta. Às vezes parece que a gente não dá. Eu já passei por isso, tinha momentos que eu falo, gente, pra mim não dá. Mas aí você se reorganiza, busca ajuda, a ajuda da família é super importante. A tal rede de apoio, sim, gente, é muito importante. E você recomeça. É um recomeço atrás do outro, não tem outra coisa, Flávia. Tudo bem, você tá meio mal ali, não tá conseguindo lidar. Dá uma pausa, sei lá, lê alguma coisa, chama alguém para conversar e começa de novo. É um recomeço, é recomeçar, recomeçar, recomeçar. A vida não é uma linha reta, não. né? E tá tudo bem. Você tá se sentindo mal, tá tudo bem. Você tá com alguns pensamentos com relação ao seu pós-parto, tá tudo bem. O importante é você buscar ajuda e resolver aquela situação que não tá bem e seguir. E a gente segue, e a gente melhora, e a gente cresce como ser humano. É isso, eu acho que a vida é tão linda, é tão incrível. Uma constante evolução, né? É uma constante evolução. É fácil, não é? Ninguém disse que seria. Ninguém disse que seria. Mas vale a pena. Mas vale a pena, nossa, vale muito a pena. A minha nem sempre foi fácil, não é? A gente enfrenta todo dia um perrengue atrás do outro. Mas também vai muito como você encara isso, né? Então, se você encara de uma forma muito pesada, aquilo vai ter um outro peso, vai ser muito mais difícil. Eu não sou pessimista, nunca fui, então acho que isso ajuda muito, sabe? Mas a gente sabe que as pessoas, nem todas são iguais. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com isso e acabam murchando, ficando indo para baixo. Às vezes não consegue sozinha. Eu acho que também não tem que conseguir sozinha, mas você precisa também, né? Por isso que eu falo que a questão da espiritualidade ajuda. Porque por mais que você esteja ali ruim, prostrada, a espiritualidade alinhada te levanta, né? E eu falo muito que a espiritualidade para a família também faz toda a diferença, né? Não só para você sozinho, mas no contexto familiar, da relação de casal, de estar alinhado, de ter princípios, ter valores. Isso faz muita diferença, principalmente na criação dos filhos. E é um assunto que a gente discute muito quando eu recebo casais na maternidade, sobre a questão da fé. Porque eu tenho a minha, você tem a sua, a outra pessoa tem a dela. Isso não importa. O que importa é você, eu acho, para mim, é você manter essa espiritualidade ali alimentada, não importa de que forma, e inserir seus filhos dentro também. Porque, gente, são pessoas, vão crescer seres humanos diferentes. São valores, seres humanos, né? Incríveis. E esses seres humanos, que são nossos filhos, eles vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. É isso. Então, eu sempre encerro minha visita e falo para as pacientes, olha, esse baby venha com muita luz. Esse baby venha para fazer diferença nesse mundo. Ele vai ser o sal da terra, mas ele vai ser o sal da terra porque você já está sendo. Ai, que lindo. E é isso, nós somos o sal da terra. Eu tô aqui para quê? Para fazer diferença na vida de alguém. Flávia, você também. Essas mães que estão vindo agora, com esses bebezinhos aqui dentro, elas sabem disso. Então vai caber a elas fazer com que esses bebês, com que essas crianças cresçam
e se transformem no sal da terra. Eu acredito muito nisso, nesse poder. Então é um poder nosso. A gente que vai fazer. Eu costumo falar que às vezes eu me arrependo de algumas questões que eu tive quando os meus filhos eram pequenos, de não acompanhá-los, e nem de valorizar esse tempo, sabe? Porque aí você foca no trabalho e terceiriza a educação, a criação dos filhos. Então, eu me arrependo disso, mas eu tô... É aí que tá, gente, tem tempo. Meus filhos estão grandes, já virei avó, mas eu tô correndo atrás disso. Tô aqui hoje com o meu caçula, fiz questão dele vir, porque aí depois a gente sai, vai passear, vai comer coisa que a gente não faz há muito tempo. Isso eu já falei para ele. E a gente precisa resgatar isso. Então, eu sinto que a minha relação com o Gon estava se perdendo. E a gente está precisando desse tempo juntos. E tá tudo bem. A gente tá... Eu quero me reconectar com meu filho. Então, eu quero... Para que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que trazê-lo para perto. Embora ele já tenha uma idade, ele não queira, porque aí ele tem os afazeres dele, os amigos, enfim. Às vezes ele não quer mesmo estar com os pais, ou estar com a mãe, ou estar com a família. Mas vai ter momentos que ele vai precisar estar. Então vai passar a ser um dever isso. Ele precisa estar. Tem alguns momentos em família que ele precisa estar conosco. E eu meio que acabei deixando isso se perder. Não só com o Gon, não só com a Cora. Mas olha que felicidade. A gente tem esse momento de resgate. Isso é tão importante, É né? muito importante. Porque nunca é tarde, né? Não. Então eu não vou ficar me lamentando pelo que eu não fiz, porque eu já me lamentei demais, mas eu tô focando agora na minha família. Eu tô focando nos meus filhos. Então eu tô resgatando isso agora. E se alguém falar, você não acha tarde? Não, não é tarde. Nunca é tarde para você fazer esse resgate. Com a sua família, com seus filhos, com uma pessoa que você já tá lá anos sem falar. Não é tarde. O que eu acho tarde é você deixar isso se perder, isso passar e você não fazer esse resgate. Aí... E você tomar essa consciência, Sim. né? Porque enquanto você não tem consciência, é diferente. Mas você tomar essa consciência e não tomar uma atitude em relação a isso, né? E a gente está tentando, Flávia, de verdade. Eu estou tentando ser o melhor ser humano possível. Eu estou tentando ser a melhor mãe possível. Eu estou tentando ser a melhor avó possível. Mas eu estou buscando alternativas para que isso aconteça, porque não vai cair do céu, né? Então eu tenho consciência que eu estou fazendo a minha parte. Ai, que lindo. Estou fazendo, de verdade. Ai, Sueli, a gente precisa de mais pessoas como você. Porque essa sensibilidade, eu acho que é o que move e que muda o mundo, né? Então, a gente fala muito da preocupação, ainda mais aqui trabalhando com desenvolvimento infantil. Sim. A gente fala muito da preocupação das crianças de hoje, né? É uma responsabilidade também muito grande, né, Flávia? Não é só a parte técnica. Você também é responsável por aquele bebezinho, por aquela criança que você está tocando. Sim. Então, se você puder não usar só a prática, a técnica, a teoria, botar o coração ali, gente... É outra coisa. Aí a coisa muda. É 100% de tudo ali em prol daquela pessoa, em prol daquela criança. Que é isso que às vezes as pessoas não enxergam, sabe? Por isso que eu falo, gente, a gente precisa dar, assim, o nosso melhor. E o nosso melhor é você colocar o seu coração. Gente, não adianta fazer uma coisa mecanicamente, automaticamente. As pessoas sentem, isso que eu falo, você precisa ser genuína, sabe? Quando o coração vibra, parece que a vibração, ela contamina todo mundo, né? Sim, essa questão de energia é sobre isso. Ela funciona e as pessoas sentem, as pessoas percebem e é contagioso e agrega. Nossa, eu amo o que eu faço. Amo, o seu convite foi incrível, vibrei, pulei, minha mãe não entendia nada, lá com a caixinha. É sobre isso, sabe? Então, eu vibro comigo mesma. Gente, tá tudo bem. Que delícia, né? E tem que ser assim. Também acho. Então, às vezes, eu tenho alguma coisa assim para fazer uma missão, digamos, mega impossível, eu falo, Sueli, você é demais. Tem que comemorar. Então, é sobre isso, sabe? Eu tenho uma amiga, ela fala que eu pareço um pavão.
O pavão. Aí eu falo no bom sentido, né, Lê? No bom sentido. Eu falei, então tá bom. Porque o pavão é aquela coisa linda, né? Eu falei assim, tudo bem, obrigada, né? Nesse sentido, tá, aceito. Mas aí eu descobri o sentido, né, do pavão, porque ela fala que quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e brilhando e ajudando. Mas tem que ser assim, sabe? Porque se eu não estiver brilhando, eu não vou conseguir iluminar você. Então eu aceito, viu, Rê? Pavão aqui tá brilhando, desde que eu faça outras pessoas brilharem. Sim. É sobre isso. É sobre isso. E se ele me fala o maior desafio que você teve como mãe? Ai, são vários desafios. Eu acho que é educar, né? Mas eu continuo ainda. É que você não parou ainda, né? A gente não para. Os filhos crescem, os filhos casam, os filhos se separam, mas essa missão a gente não perde. É um desafio diário, um desafio cotidiano, até falo, porque meu telefone, estou no trabalho, meu telefone toca, a Cora, a Lorena, meu coração já gela. Ai, Senhor, sabe? Então, é sobre isso, não para. Então, eu acho que o maior desafio de qualquer mãe é colocar seu filho no caminho da retidão, sabe? Uhum. E mantê-lo. Porque colocar, a gente coloca, até é fácil, mas manter ele ali, gente, nem sempre é fácil. Às vezes, os nossos filhos, a gente quer que ele vá para aqui, mas é tchum. Então, quando ele faz esse tchum, gente, aí que seu coração dói, né? Dói, além de doer, ele se quebra em mil. Mas a gente sabe que não tem como evitar. A gente sabe que os nossos filhos têm... Você cria pro mundo, Exatamente. Né? A gente tenta proteger, tenta orientar, mas é pro mundo. Sim, é pro mundo. Mas meu maior desafio continua, e eu acho que como o dia da maioria das mães, é o educar os nossos filhos e mantê-los no caminho da retidão. Esse eu acho que é um desafio para a vida. E que desafio. E que desafio. E agora, eu vi que você trouxe um livro. Eu sempre brinco que o óbvio precisa ser dito. Uhum. Mas hoje você trouxe o óbvio sobre a família. Olha que importante. Sobre a família. Gente, se vocês puderem, é da Laila Coelho. Ela teve bebê com a gente, então leiam, por favor. Eu vou ler um trechinho aqui. Quer ver? Deixa eu botar meu óculos. Ela fala aqui ela dá várias dicas, mas essa para mim é muito importante. E a gente tenta fazer isso todos os domingos lá em casa. Então, ela começa assim. Valorize as refeições ao redor da mesa. Gente, isso tá virando uma coisa rara, né? Não, hoje em dia... Reunir os filhos em volta da mesa e sem celular. Uma das maneiras mais fáceis de aplicarmos tudo o que vivemos até aqui é ao redor da mesa. Separe um horário em seu lar, escolha uma refeição por dia. Se isso não for possível dentro da sua realidade, tente aplicar este costume pelo menos uma vez por semana, que é o que a gente faz lá em casa, no domingo. Aproveite esse momento para se conectar com a sua família. Gente, tem coisa mais linda, mais incrível do que você estar ali com seu filho, com seus netos, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido? Não tem, né? Não tem. Além de garantir proximidade, essa é a oportunidade de alinhar os valores do seu lar. Ensinar sobre a palavra de Deus e gerar cura. A gente gera cura quando a gente ouve, e ouve atentamente, e ouve com o coração. Ter conversas difíceis, que a gente tem, principalmente que a gente que tem filhos e filhos adolescentes, a gente tem conversas difíceis. E reconectar laços que talvez tenham se desunidos por conta da correria do dia a dia, que foi o que eu acabei de falar. Que eu estava perdendo essa conexão, principalmente com meu filho caçula. Porque eu chego tarde, ele já tá no quarto, já tá vendo TV. Filho, tá tudo bem, vou cuidar da minha vida. Ele vai, toma banho, dorme. Gente, você vai ficar nisso se você deixar... o tempo passa muito rápido, né? Exatamente. Então, às vezes, as demandas do cotidiano roubam o seu tempo de qualidade com os outros. Ou até consigo mesma, e roubo. Uhum. Mas é preciso valorizá-lo. Creio que poucas coisas são melhores do que comer uma comida deliciosa, feita com muito amor, e conversar com as pessoas que amamos.
Claro, é uma coisa simples, Mas é tão mas que a gente tá simples. perdendo. Tá. E eu sou assim, isso que você falou, eu amo. Eu sou mineira, família de italiano, então E assim, gosta de conversar e gosta de comer, né? sentar na mesa para comer lá em Minas é o dia inteiro. Então a gente termina de almoçar, minha mãe já tá pensando no café. E o café da tarde tem todo mundo sentar na mesa de novo. E não é que fica esse café dura. Por quê? Porque a família inteira sentada, reunida, conversando. Isso é tão importante. E aqui no espaço a gente trabalha muito com problemas alimentares, dificuldades alimentares em crianças. E a grande maioria dessas crianças não sentam à mesa. Fica comendo na frente da TV. Comem na frente da TV, não comem nos mesmos horários que os pais, comem sozinhos, então elas não têm nem modelo para aprender. E alimentar na família brasileira, né, é muito mais do que só encher a barriga, é sentar à mesa. Se reconectar. E ali você vai criar, sim, esse laço afetivo vai aumentar muito. Eu preciso, sim, somente para os pequenos, para essa nova geração que está vindo, né? Que é só tela, tela, tela. E essa geração precisa se conectar com a família. Precisa. Não é se conectar com a tela. E precisa rápido, sabe, Flávia? Isso é urgente. Porque é muito preocupante o que está Eu acontecendo. realmente espero que essa nossa conversa aqui e esse assunto, ele consiga tocar corações de muitas mães, sabe? Mães, por favor, a gente precisa. A gente precisa sentar com os nossos filhos em volta da mesa. A gente precisa, sim, ouvi-lo, mas ouvi-lo atentamente. Se não aquele ouvir, tá. O Gonçalo mesmo saca. Muitas vezes ele fala assim, pô, mãe, o meu neto, o Tintim, vó, presta atenção em mim. Oh, que bonito. E a criança sente, viu? Ela percebe isso desde muito cedo. Então, eu passo por isso também, eu vivo por isso, eu tenho essas chamadas, eu trabalho com o celular 24 horas, mas às vezes eu preciso desligar. Eu preciso desligar e focar mais na minha família, nos meus filhos, nos meus netos. É sobre isso. E só de ter esse olhar, essa escutativa, esse olhar atento, você já consegue... Flávia, eu vou compartilhar aqui com vocês uma história. Não vou entrar em detalhes, mas eu sempre fiz questão de ser muito amiga dos meus filhos. Às vezes a gente fala, ser amiga não funciona. Claro, você tem que ter um meio termo ali. Você não pode ser 100% amiga, que aí não funciona mesmo. Mas eu tenho uma cumplicidade tão grande com os meus três, porque eles têm total autonomia para fazer o que eles querem fazer, porque eles sabem que depois vem as consequências. E outra coisa também que eu acho legal é a confiança que eles têm em mim. Tanto o Gon, quanto o Lorenzo, quanto a Cora, eles já vieram me compartilhar coisas assim, sabe, que você paralisa e fica. Não. Mas eles procuraram quem? Você. A mãe. O Por que eles seguro procuraram? tá em casa, né? Por que eles procuraram a mãe nessa situação crítica? Porque eles sabiam que a mãe ia apoiá-lo. Lógico que a gente não vai passar a mão na cabeça e falar, olha, o que você fez está certo. Não estava certo. Mas ele sabia que antes do puxão de orelha, ele ia ter o apoio, ele ia ter o colo, mas depois a gente ia falar sobre o ocorrido. Então, os três sempre foram muito parceiros. Muito amigos, sabe? De chegar e falar, olha, eu tô passando por isso, me ajuda. Ou eu fiz uma besteira muito grande, me ajuda. E é isso, trazer os filhos para perto e falar, filho, a mamãe tá aqui. A mamãe vai te ajudar da melhor forma possível, então conte comigo. É sobre isso, sabe? E aí você ganha a confiança do seu filho. Seu filho não tem que comentar e falar dos problemas dele com o outro. Também tem os colegas, tem. É uma outra válvula de escape, ok, Mas primeiro, ou pros pais. Sim. É em casa que juntos a gente vai resolver todos esses problemas. Isso é muito bom, né? Eu lembro, a minha relação com meu pai, eu também sempre tive meu pai e minha mãe, sempre contei tudo pra eles. Eles eram assim... Se era pra ficar brava, eu levava bronca também. Mas eu sabia que eu tava levando uma bronca verdadeira, com um olhar atento. E não de alguém que queria meu bem ou meu mal. Eu era uma pessoa que queria meu bem. A gente é mãe e pai, a gente só quer o bem, né? Dos nossos filhos. Não vai querer o mal. E isso era tão legal, tanto que café da manhã durava
2 horas, 3 horas, porque eu ficava na mesa conversando com meus pais. E eu tinha amigas que iam em casa pedir conselhos amorosos pro meu pai. Tá na vendo? mesa de almoço. Eu almoçava e já aproveitava. Na adolescência, olha só. Quer ver? Eu vou ler outra aqui, ó. Augusto Cury fala muito disso agora. Quer ver? Acho que é o assunto. Quer ver que ele fala aqui? Carta. Ele começa, carta para pais brilhantes. Eu achei isso demais. E ele fala sobre isso, ó. Pais, vocês podem ter dificuldades e limitações, porque a gente tem. Atravessar o vale do estresse e ter que escalar as montanhas e escalar as montanhas é humano. A gente pode perder a paciência em alguns momentos. E a gente perde. O pai perde muita paciência em alguns momentos. Mas apesar de todos os nossos defeitos, nós não somos mais um na multidão. Nós somos especiais. Porque nós educamos os nossos filhos, nós trazemos os nossos filhos para essa vida. Então ele fala, lembre-se, ser um educador é doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. Muitas vezes, Flávia, a gente educa os nossos filhos, a gente puxa a orelha, a gente fala porque a gente quer algo em troca. E não temos esse algo em troca. E a gente faz o quê? Fica triste, se frustra e acaba jogando essa frustração em cima dos nossos filhos de novo. E aí a coisa desanda, né? Então eu achei isso de uma... Maravilhoso. Maravilhoso. Então ele fala aqui, lembre-se, ser um educador é doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. É achar força no perdão, coragem na fragilidade, segurança no palco do medo. Porque, gente, você não tem medo? Claro que tem. Meus filhos saem por aí, eu já fico coração apertado, mas se eu for me apegar a isso, eu não vou viver nem também. Sim. Mas eu confio na educação que eu passei, então... Eu acho que é sobre isso. Ser pai e mãe é ter uma mente sedenta para celebrar os acertos. É ter a emoção insaciável em dar o que o dinheiro jamais poderá comprar. Sua maior e mais bela loucura é ser apaixonado pelos seus filhos. Eles representam o seu maior tesouro. Gente, que lindo! E é isso, eu tenho, os meus são, de verdade, sempre foram. Eu acho que é assim para todos os pais. Gente, então se a gente tem aquele tesouro, aquela coisa preciosa, linda, vamos cuidar bem? Né? Às vezes ele fala aqui, às vezes a gente extrapola. Muitas vezes já extrapolei na hora de dar uma bronca. Acontece. Então, mas vamos tentar Mas, assim... nos policiarmos. Sabe por quê? A gente esquece que ser pai e mãe também é um aprendizado. Então, a gente, muitas vezes, se você pensar no passado, o pai e mãe sempre estava certo. E tá tudo bem um pai e uma mãe pedir desculpa, falar que errou também, né? Sim, eu acho isso demais. E a gente não vai acertar sempre, né? Não vai. Mas a gente tentar melhorar e enxergar o que tá fazendo com os erros. E eu acho, sabe, importante também, Flávia, não descarregar o nosso péssimo dia em cima dos nossos filhos. Isso acontece demais e já aconteceu comigo também. Você chega ali no estresse, seu filho quer te contar uma coisa, você, ai, cala a boca, a outra, ai, não fala comigo agora que eu tô irritada. Gente, isso é péssimo, né? Desestimula. Aí seu filho vai parar e falar, por que eu vou falar com ela? Ela não me ouve, ela tá sempre nervosa, não tá nem aí. E eu acho que tem que ser o contrário, gente. A gente precisa trazer os nossos filhos para perto. Sim. E isso precisa ser consciente. Então a gente precisa parar na hora de dar um conselho. Você não precisa chegar e falar, ai, mas você foi burro, você foi um idiota. Vontade não falta, porque eu passo por isso. Mas então, filho, não daria para ter feito de uma outra forma, de repente assim, vamos tentar não repetir isso. Entendeu? Mas se você seu filho te pega naquele momento que eu costumo falar para os meus, você tá virada no giraia, você vai lá e acaba com seu filho. Sim, e a gente precisa despertar na criança o que dispara aquele tipo de comportamento no adolescente, né? Para eles entenderem os gatilhos deles também. Inteligência emocional, né? Então, esse livro fala muito disso também, dele. A gente precisa estar bem emocionalmente.
E eu sinto que a maioria dos pais, Flávia, não estão, sabe? De verdade, estão até doentes. Eu acho que tá todo mundo meio doente, precisando de uma Então, ajuda. mas é aí que tá. Não é fácil você ter inteligência emocional ali 100%. Ainda mais nos momentos que você não Que está você precisa e que você não está bem também, né? bem. Aí vira um... Então, eu acho que a gente teria que começar respirando antes de dar uma resposta para um filho, sabe? Ouvir, ouça atentamente. Então, você vai explodir, para um pouco. Filho, peraí, mamãe vai no banheiro, já volta pra gente continuar o assunto, sabe? Porque senão você Pensar. explode mesmo. Então, eu acho que isso funciona. É um pouco uma dica minha. Sai um pouco ali do meio do tiroteio para dar uma acalmada e depois retoma. Mas tem que retomar também, Tem não que pode retomar, deixar não pode passar. deixar passar. Mas eu acho que isso é muito necessário para os pais conseguirem trazer esses filhos e não afastarem. Um dado super importante: aumentou muito o índice de suicídio infantil. Por quê? Porque as crianças estão sem essa rede de apoio. Para quem que vai me estruturar ali? Então, os pais, eles precisam cuidar deles para eles cuidarem bem dos filhos. Precisam se enxergar de verdade, né? Baixar o ego, falar que eu não sei tudo, eu também estou aprendendo. Eu acho que tudo bem também, Flávia, uma mãe chegar para um filho e falar: ai, a mamãe não tá bem. Acho que eu não vou conseguir te ajudar. Então, vamos buscar alguém que consiga me ajudar e ajudá-lo. Sim. E tá tudo bem também. Tá tudo bem, não tem que saber tudo, né? Porque eu também não posso não estar bem quando meu filho chegar com problema. Sim. Só que se eu tentar, nesse momento que eu não estiver bem, resolver o problema do meu filho, eu posso criar nele um trauma, eu posso acabar com o melhor que ele tem ali, sabe, essas coisas. E daí aí eles vão guardando, e aí eles vão crescendo, e vão remoendo, e acaba, de repente, nem superando isso. Sim. Então, é muito importante a gente parar. Eu falo porque eu sou muito de... Ele fala, eu pá. Eles falam, eu pá. E não é por aí, não. Eu errei muito. Por isso que falo, e agora eu tô reaprendendo a lidar com os meus filhos, reaprendendo a educar, reaprendendo a ser mãe, reaprendendo a trazê-los pro meu lado. Ainda bem, né, que eu tenho esse tempo. Ainda bem. E assim, como é importante a gente parar e enxergar mesmo. Porque a gente tem comportamentos aprendidos com os nossos antepassados. E se a gente não para e enxerga, os traumas que foram passados pra gente, você vai continuar passando e vai continuar passando. Eu costumo falar que a gente vai literalmente descarregar tudo isso em cima de quem? Dos nossos filhos, que não tem nada a ver com isso. Sim. Então a gente precisa se resolver antes, né? Você acredita que o invisível sustenta que o invisível sustenta o visível? Eu acredito. Porque isso para mim tem muito a ver com fé. A fé vem de onde? Ela é invisível, eu não vejo, mas ela vai sustentar o meu visível. Então, é isso. Acredito muito. E pratico, é isso. O invisível vai ajudar você a tornar possível muitas coisas visíveis. É sobre isso. É sobre isso. Sueli, foi muito bom obrigada, ter você Flávia. aqui. Eu amei, muito obrigada. Você Acho que eu é tava luz. um pouco nervosa. Eu já pensei o terceiro, mas a gente ainda fica nervosa. Mas depois ele faz uma ediçãozinha aí, tira as gargalhadas. Mas Você é luz e você tem que iluminar muito as vidas, porque você tem muito brilho para poder dividir. Eu gosto de ser essa pessoa que, se puder ajudar. Ai, meu Deus, Gonçalo, filma! Filma isso, filho! Ai, pode filmar aqui também, filho. Então filma, porque isso é muito importante. Mamãe tá aqui nas mídias com Flávia, a melhor das melhores. Quando a mamãe recebeu o convite, a mamãe quase infartou. De verdade, Flávia, eu fiquei tão feliz que eu falei... Eu? Depois eu falei, eu sou merecedora mesmo de estar com Flávia. Sou eu, pra mim. Não, e eu peguei e falei assim, gente, ela aceitou! Uau! Ai, você
acha que teria alguma dúvida? Eu, de verdade, eu me senti muito, muito lisonjeada. Obrigada Pra de mim ter foi um vindo. privilégio estar aqui. Ah, o privilégio é todo E meu. eu espero realmente que a gente consiga aí tocar muitos corações, sabe? Ai, E vamos falar para tocar. essas mães aí que elas precisam sim ter um pouquinho de paciência com elas e com os filhotes, né? É. Agora, Su, me fala, deixa uma mensagem para a mulher, para essas mães, essas novas mães que estão se tornando agora. Uma mensagem final, assim. Eu acho que a mensagem para essas mães é isso que a gente acabou de falar, né? Tenha um pouquinho de paciência com vocês. Cuide muito da sua parte espiritual, porque isso sim vai fazer uma grande diferença e faz. E acredite, gente, mães, acreditem em vocês. Vocês têm um potencial incrível. E o Senhor não colocou essa missão para a gente à toa. Se Ele nos confiou essas criaturas lindas que são nossos filhos, é porque Ele sabe do nosso tamanho, do nosso propósito e aonde a gente quer chegar com isso. Então, é sobre isso. Alimente seu espírito, mantenha seus filhos no caminho da retidão e busque a Deus. Flávia, não tem coisa melhor para se fazer. Buscar o Senhor todos os dias, porque Ele vai nos alimentar. Ele vai nos direcionar. Às vezes você fala, é bobeira. Não importa de que forma você vai chegar até Ele, mas você precisa chegar. E aí, é o que você falou. O invisível vai tornar o visível possível. É sobre isso. É sobre isso. Sobre isso. Muito obrigada. Mulheres, mães, toquem corações, ó. Toquem. Sejam genuínas. Gente, uma coisa também que eu acho que precisa ser dito não faça de conta. A gente sabe, a gente percebe. Seja você. Seja autêntica, seja genuína. É isso. Então, eu sou o que vocês estão vendo. Flávia é o que vocês estão vendo. Não vamos colocar uma máscara e tentar ser o que a gente não é, porque as pessoas percebem e isso é tão chato. A máscara cai, né? Então, eu sou isso aqui. Tenho defeitos muitos, estou tentando melhorar, vou melhorar. E eu quero melhorar. Eu estou buscando isso. E essa maternidade... e lidar com essas gestantes tem feito um bem para mim, que eu costumo falar assim, toda gestante que eu atendo, elas não sabem o quanto elas transformam a minha vida, sabe? Você não tem noção do quanto você já transformou. Elas não têm essa noção do quanto elas ainda vão transformar. Então são conversas, são desabafos, e aquilo vai me tornando uma pessoa melhor, vai me querendo fazer coisas melhores, vai me tornando um ser humano melhor. E é para isso que a gente está aqui. Para ser transformadas, mas você precisa deixar se transformar. É sobre isso. Sueli, muito obrigada de verdade pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Eu tô feliz, de verdade. Olha quem chegou, meu Deus! Doutora Lília! A pediatra mais linda, badalada dessa terra, né? Porque da terra, não essa mulher ele tem uma luz assim, que essa também é uma mulher de luz. Ela é. Ela tem uma luz incrível. As convidadas foram escolhidas a dedo. Eu tô vendo, porque essa aí tem aquela luz que brilha, sabe? Ai. E é isso. Hoje, a Sueli nos lembrou que acolher não é só atender. É perceber o que o outro precisa. E às vezes até mesmo antes que o outro diga. Que espiritualidade não é só fé, é presença, é intenção. É cuidado com o que começa no invisível e transforma o ambiente. E que família também é isso, um espaço onde os detalhes viram afeto. Sueli, obrigada por tanto, foi demais. Eu que agradeço, foi uma experiência linda, incrível, espero poder ajudar aí muitas mulheres por aí, eu tô aqui. E para você que nos ouviu até aqui e conhece alguma mãe que está precisando ouvir essas palavras tão importantes que a Sueli trouxe, encaminha para alguém. É isso, vamos formar aí, gente, uma rede de apoio, uma mulher ajudando a outra, é sobre isso. Uma mulher ajudando a outra. Eu sou Flávia Puccini e esse é o Entre Fraldas e Negócios. Uhul! Ai, obrigada. É isso!